Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, mais um vídeo do Criatório Baccarini e hoje, focando aí um assunto tantas vezes pedidos, né, que é a questão do uso de antibiótico. E é uma medicação tão importante, né, que tem que ser usado com tanto critério que eu resolvi então fazer um vídeo. Talvez nem só um, né? Mas pelo menos o primeiro nós vamos fazer hoje. E hoje eu vou focar em algumas questões que interessam a antibióticos, mas também podem interessar a várias outras medicações, tá? Antes de começar o vídeo, né, quero mandar um grande abraço aí para o meu parceiro Haroldo, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, né, que tem me acompanhado quase que sempre no meu canal, tem acompanhado, né, em várias publicações, a gente vem trocando, né, informações com frequência pelo WhatsApp, né, e aproveitar o Haroldo, através dele, mandar um abraço para a turma do Coco Seco, né, a turma do Coco Seco é a turma aí, parece que de Volta Redonda, né, uma turminha aí bem animada, né, com a criação dos galos combatentes, né? Eu só quero ver se um dia eu vou aparecer aí para tomar um churrasquinho, uma cachaçinha, né? Eu vou aparecer aí, deixa parar esse Covid aí, né? Eu tenho que fazer umas viagens aí, eu tenho que conhecer essa turma aí, porque essa turma aí parece ser muito animada, pelo menos pelo que o Haroldo fala, né? Essa turma aí, né? É a turma, né? Do Coco Seco, como dizem, né? Então, um grande abraço para você, turma. E um dia a gente encontra por aí, tem certeza, tá ok? Bom, vamos continuar então o assunto. Então, vamos falar aqui algumas coisas a respeito de medicação em geral, tá? Primeira coisa, toda vez que a gente adquire uma medicação, essa medicação já vem pronta da fábrica para ser administrada por determinadas vias, né? Tá aqui, ó, via de administração. Então lá vem escrito via intramuscular, via subcutânea, via oral, via dermatológica, né, cutânea, né, via oftálmica, via, né, intra-auricular, né? Ou seja, sempre vem exemplificado, sempre vem explicado qual é a via em que se administra o remédio. Então a primeira coisa que eu peço a vocês encarecidamente, porque isso é uma questão até de lógica, é que quando vocês compraram um medicamento e resolverem utilizar numa ave, a primeira coisa que se olha é como se faz essa administração. Por que eu estou falando isso? É tanta invenção maluca, né? Pega-se um antibiótico e injeta na cabeça do galo. Você nunca vai ler isso numa folha feita pelo produtor do medicamento que você deve fazer isso. Isso alguém inventou. Alguém inventou. E eu vou até dizer por quê. E nós vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Alguém inventou isso. Não existe isso, né? Ou então compra-se um remédio para fazer por via oral e o sujeito injeta aquilo no galo. Está errado. Está errado. Né? Então, assim, nós temos que obedecer o que a fábrica mandou fazer. Por quê? Por quê? Porque quando se fabrica um determinado medicamento, utiliza-se uma série de critérios de farmacologia. E uma delas é a farmacocinética, ou seja, como que um determinado medicamento vai ser absorvido pelo organismo e vai fazer o seu efeito. Então, se o medicamento é produzido para ser absorvido por via intramuscular, ele tem toda uma química para que isso aconteça. Se ele é feito para ser administrado por via venosa, ele tem toda uma química por baixo para que isso possa ser possível. Se você pegar um medicamento de uso intramuscular e injetar na veia, você pode ter consequências graves, inclusive até a morte da ave. Se for em gente, até a morte da pessoa, né? Alguns medicamentos podem sim ser usados, vem escrito, pode ser usado por via venosa ou por via intramuscular. Pode também, tá? Mas tem toda uma química por trás disso.
Se é para ser via subcutânea, vem escrito lá, via subcutânea, tá? E a gente tem que obedecer porque, assim, quando esse medicamento é injetado no local onde é indicado, existe todo um processo químico para se absorver esse remédio. E se você administrar esse medicamento em um lugar onde essas condições bioquímicas não são adequadas, as consequências podem ser as mais graves possíveis, né? Por exemplo, injetar um medicamento que é para feito intramuscular na via subcutânea pode dar uma necrose na pele, né? Criar uma ferida, pode posteriormente até matar, né? Pegar um medicamento para ser feito intramuscular e fazer na veia, você pode dar uma embolia e matar na hora. Tá? Então, a via de administração, ela já vem pronta e a gente tem que obedecer, porque não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de que a química daquele medicamento é para ser aplicado daquela forma. Tá? E aí vem a questão, né, do que falam, vão injetar Tilã na cabeça do galo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nenhum lugar está escrito isso. Nenhum lugar está escrito isso. Então é invenção. É invenção. Não adianta o cara falar, mas isso é invenção pura. Alguém inventou um troço desse, né? O Tilã, ele é um medicamento que tem que ir para a via, né, administrado de forma que ele vai ser absorvido e ele vai então atingir a circulação. Nesse lugar não é o ideal. Então não adianta falar, mas eu faço, dá certo. Você faz, dá certo, você pode matar a ave, pode causar sérios problemas, tá? E depois, o medicamento, você não tem que fazer ele no lugar onde tem uma doença, né? Então, se fosse assim, se eu estou com pneumonia, eu vou pegar uma agulha, eu vou jogar o remédio lá dentro do pulmão, furar o pulmão do cara. Não! O medicamento, ele cai no sangue e ele vai atingir todas as áreas contaminadas. Não se esqueça, não se preocupe com isso. Você não tem que dar o medicamento próximo no lugar onde está a infecção, né? Você está com pneumonia, você vai no hospital, o cara vai fazer uma injeção na sua veia. Vai pôr lá um negócio no pulmão, na veia? Sim, mas na veia vai cair no sangue, o sangue vai levar esse medicamento até o pulmão, tá? Se você está com infecção urinária, você vai tomar um remédio via oral, você vai falar, não, então tem que pegar o remédio e enfiar lá na bexiga. Não, não é assim que as coisas funcionam. Não é no lugar que você tem que dar a injeção. Você tem que usar a medicação pela forma como ele foi indicado. Por que também, né? Você vê a via, né? E por que a via? Porque a absorção do remédio, o remédio é feito para ser absorvido naquele lugar. E não é só a questão de ser absorvido, né? É o tempo que se faz para isso, né? Então a absorção tem um tempo. Então, se você é para fazer um medicamento, por exemplo, intramuscular, você faz subcutâneo, o tempo de absorção é diferente. Não foi programado para ser desse jeito, né? Então, por exemplo, vocês imaginem uma loucura dessa. O medicamento é feito para ser feito via subcutânea, né, debaixo da pele. Aí eu faço um intramuscular. O que vai acontecer? O tempo de absorção vai ser mais curto, porque no músculo absorve mais rápido. Isso pode gerar uma intoxicação, porque não foi feito para ser absorvido tão rápido assim, né? O medicamento é feito para passar na pele, né, via cutânea. Aí você pega e injeta no músculo. A absorção vai ser mais rápida e isso pode matar, isso pode intoxicar. Tá? Então, o tempo de absorção. Então, a medicação tem a via absorção, um tempo para fazer isso. Aí vamos a uma questão que vem logo em seguida, né? Todo medicamento é para ser usado durante um determinado tempo, tá? Então, geralmente também vem lá na bula, usar tantos dias. Usar de 8 em 8 horas, usar de 12 em 12 horas, dose única, vem tudo escrito lá, gente. Não precisa ter uma aula disso, não precisa ser médico para...
pega a bula e lê lá. E por que isso? Vou mostrar para vocês por quê. Vamos fazer um gráficozinho aqui, ó. Vamos mostrar um gráficozinho aqui, só para vocês verem. Eu administro um remédio aqui num determinado horário, tá? Ele vai sendo absorvido, né? E vai atingir um patamar aqui, que é o patamar que a gente fala, patamar terapêutico, né? Então, assim, quando ele atinge esse nível aqui, ele passa a fazer o efeito que se quer, ok? Então aí vem, se você aplicou na via certa, durante um tempo ele vai ser absorvido e vai ficar no sangue lá fazendo o efeito dele. Se você aplicar esse medicamento uma vez só, o que vai acontecer fatalmente depois de um tempo? Né? Você aplicou facilmente depois de um tempo, o organismo vai eliminando esse remédio e ele vai passar para baixo da linha de terapia. Ou seja, ele vai ficar numa quantidade tão pequena no sangue que não faz efeito mais. Tá? Então, antes que isso aconteça, você tem que fazer outra dose, né? Para que isso continue. E assim, continuadamente, de tanto um tanto tempo. O tempo entre uma dose e outra vai variar. Pode ser de 8 em 8 horas, pode ser de 12 em 12, pode ser de 24 em 24. Mas quando se diz que o tempo é esse, significa que quem produziu o remédio já sabe que se você não fizer de 8 em 8 ou de 12 em 12 como ele manda, a dose vai cair no sangue. Se você prolongar esse tempo, né, em vez de você fazer que nesse horário que ele mandou, você fizer aqui, em vez de fazer aqui onde ele mandou, você fizer a dose, em vez de ser de 8 em 8, você fizer 12 horas depois, ele vai fazer efeito, vai subir. Mas olha aqui, ficou um buraco aqui no meio. Esse buraco nós chamamos de janela terapêutica, ou seja, um espaço de tempo em que o remédio não faz efeito. E se esse remédio for, por exemplo, um antibiótico, nesse espaço de tempo, a bactéria aproveita o fôlego que ela tem, né? Faz uma mutação e se torna resistente a esse remédio. Por isso que a gente tem que obedecer, né, a dose indicada. Por outro lado, olha o que pode acontecer também. Se é de 8 em 8, você resolve fazer aqui de 6 em 6, o que vai acontecer? Esse nível vai subir muito e você vai atingir, como o remédio é uma substância estranha, ela vai subir acima do necessário e vai ficar tóxica, ela pode intoxicar. Então, a gente tem que obedecer um intervalo de medicação. E não é por uma questão, mas o fulano falou que faz assim. O sujeito pode falar que faz o que quiser. Qualquer um pode fazer o que quiser, mas se você quer fazer direito, pega a bula do remédio que você vai usar e lê lá. Olha, é de 12 em 12, tem uma razão. Não é, o cara não pôs aquilo chutado, né? O cara não falou, esse aqui eu vou mandar fazer de 8 em 8 que eu quero que faça. Não, ele fez um estudo da cinética desse medicamento e descobriu que para que não haja janela terapêutica e para que não haja intoxicação, o remédio tem que ser dado de 8 em 8, ou de 12 em 12, ou 24 horas, tá? Então esse é o primeiro, né, vamos dizer, a primeira desmistificação que a gente tem que fazer, tá? O obedecer o que está escrito na bula, né? E obedecer a via de administração e o tempo de administração. O outro grande problema que eu tenho visto aí é a questão da dose, né? Da dose do remédio. Esse nem se fala. Isso nem se fala. Cada um faz da cabeçona daquilo que imagina, porque o fulano disse que faz, porque meu avô fazia, porque meu pai faz, porque um amigo meu faz, aqui faz, porque aqui dá certo desse jeito. Eu não vou
questionar isso. A dose indicada pelo fabricante é a dose que faz efeito, né? Ou seja, se você aplicar nessa dose, você atinge um patamar de terapia que é o que se faz efeito, que é o que funciona e ponto final. Ah, você quer inventar a dose? Inventa da sua cabeça. Mas você está contrariando uma norma técnica e não adianta alguém vai escrever como escrever aí no vídeo. Ah, precisa largar a ciência, precisa largar a vida. Precisa largar a ciência, não. Não precisa. Você está usando um medicamento feito pela ciência, então utiliza a ciência, né? Então, a dose tem que ser obedecida. Muitos desses medicamentos que nós usamos na nossa criação de galo, muitas vezes são feitos para animais de grande porte, né? Para vaca, cavalo, porco, né? Ovinos, caprinos. Então são feitos para animais de grande porte. Então nós temos que ver lá, né? Quantos ml por quilo, porque geralmente vem escrito assim, 1 ml para cada 50 quilos. 1 ml para 50 quilos, o nosso galo não tem nem 5. Então ele vai ter que usar, no mínimo, 1/10 parte desse medicamento. Você vai ter que usar 0,1 ml. Ah, mas 0,1 é muito pouco, eu vou dar mais. Você vai intoxicar a sua ave, né? Porque a dose não é essa. A dose é indicada lá na bula. Então, eu não estou inventando nem mandando ninguém fazer nada. Eu estou só orientando vocês de que, via de administração, né, a absorção, ou seja, por causa da absorção, o tempo de administração e a dose tem que ser respeitada. Tá? Tem que ser respeitada. E eu sei que vai vir gente com essa história, né? Ah, mas aqui, mas lá, meu avô, antigamente, não sei. Vai vir gente com essa história dizendo que não, porque aqui funciona desse jeito. Não funciona, não é assim, né? Não é baseado em empirismo que a gente vai resolver os problemas. Então, esse é um problema de medicação. Via de administração, intervalo de medicação e a dose da medicação, né? Essas três questões têm que ser, vamos assim, fundamentalmente obedecidas. Vamos para um outro espaço? Vou apagar aqui isso. Vamos colocar aqui uma outra questão. A questão relacionada entre medicação que não tem indicação para se fazer em ave, né, e medicação que é, vamos dizer assim, indicado para a ave. Nós temos um problema, e eu assisti há pouco tempo até um vídeo interessante, né, no YouTube. Tem muita gente que publica coisa interessante, né? E nesse vídeo essa pessoa falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, tá? É verdade. O que acontece? Não sei se vocês já viram que em criações de aves comerciais, seja para abate, seja para postura, a galinha ou frango adoeceu, ele é imediatamente eliminado, né? Ou seja, não se trata, né? Se elimina, tá? Incinera e pronto, matou, acabou, não se trata. E por que isso acontece? Porque o custo de uma ave é muito baixo, é muito barato, né? Uma galinha de postura não vale nada, né? Ela vale aqueles ovos que ela bota. Se ela botar aí 300 ovos, né, ela vale o preço de 300 ovos. Então, assim, ela não custa nada. E a medicação, se for aplicada, fica mais cara do que a galinha, né? Então, do que a galinha pode render. Então, na agricultura, mesmo na avicultura comercial, dificilmente se trata de doenças, tá? Em alguns casos, sim, quando se tratam de aves de grande valor agregado, né? Mas na maioria das vezes não. Então, obviamente que as indústrias não investem em medicação para ave, tá? Poucas vezes.
O que se investe, por exemplo, em medicação para aves são as medicações preventivas, que no caso aí são as vacinas, né? A vacina sim, porque assim, corre-se grande risco, né, na avicultura comercial de, né, iniciar uma doença contagiosa que poderia ser evitada com vacina e isso causar perda de muitas aves e o custo é muito alto. Então, assim, então as vacinas sim, né? Mas para antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, né, praticamente não se tem para ave, né? Algumas coisas, poucas coisas tem. Algumas poucas coisas tem, mas não tem grandes investimentos nessa área. Consequente disso, né, como consequência, muitas vezes a gente usa medicamento em nossas aves que são feitos para bovinos, para suínos, né, porque esses têm um período grande de vida, então esses a indústria investe em medicamento. Então a gente muitas vezes tem que adaptar a essa situação, né? E não havendo indicação, a gente tem que aplicar mesmo assim. Então, aqui vem uma outra questão, né? Se nós estamos usando medicamentos que não são propriamente fabricados para as nossas aves, nós temos que ter uma série de cuidados, tá? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com dose, né? Principalmente com dose, porque eles são feitos em concentrações elevadas para atingir concentrações em animais que pesam, né, 300, 400 quilos, né? E a nossa ave, coitada, não chega a 4 quilos. Então, assim, tem um peso 100 vezes menor do que, né, uma vaca, por exemplo. Então, a gente precisa ter um cuidado danado com isso. Um outro cuidado que tem que se ter é que determinados medicamentos têm uma via de excreção que a ave não possui, tá? Então, assim, por exemplo, vamos dizer assim, você pode usar um determinado medicamento que a excreção é feita pelo leite da vaca. Olha, já que o galo, a galinha não produzem leite, esse medicamento pode não ter uma via de excreção e com isso ele pode se acumular no organismo e fazer grandes estragos, intoxicar e até matar, né? Eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas usando, né, retrovirais, o remédio para vírus, né? E alguns deles são extremamente tóxicos para a ave, justamente porque a via de eliminação não não existe na galinha e intoxica e mata, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, assim, sei que é difícil para a maioria das pessoas, mas pegar a bula e olhar lá qual é a via de excreção, vale a pena a gente fazer isso, tá? Vale a pena a gente fazer isso. Ou então conhecer os medicamentos que podem ser usados sem causar grandes problemas. Tá? Bom, o outro aspecto é o tempo, né? O tempo que a gente pode usar determinado medicamento ou que a gente deve usar determinados medicamentos. Antibióticos, por exemplo, eles devem ter um uso num tempo mínimo de 7 a 10 dias, tá? Usar antibióticos só um dia, 2 dias, você está fazendo um grande desserviço, inclusive, né, é a razão pela qual o antibiótico tem venda controlada. Por quê? Quando você usa antibióticos só 2, 3 dias, você está favorecendo a que as bactérias que estavam presentes no organismo se tornem resistentes a esse medicamento. E hoje um dos grandes problemas da medicina e da medicina veterinária é justamente a resistência que as bactérias vêm adquirindo frente aos antibióticos, tá? Então, por isso que a gente precisa ter critério, né? Saber se a nossa ave precisa realmente tomar antibiótico, saber qual antibiótico que vai fazer efeito. Ou seja, eu tenho uma infecção X, eu preciso saber se essa infecção X se trata com esse antibiótico. Não adianta o sujeito falar assim, eu gosto de dar terramicina, é muito bom. Muito bom porque toda ave deu um troço, eu dou terramicina. Está errado, errado, tá? Isso é errado, não façam isso.
Por quê? Porque se aquele antibiótico não tem efeito para essa doença, ele não vai fazer nada, ou vai fazer mal, ou vai criar bactérias resistentes ao antibiótico. Amanhã, a hora que você precisar usar, já não funciona mais. Né? Pior que essas bactérias resistentes ainda se transferem para outras galinhas e elas podem contaminar e gerar um grande problema. Tá? Então é preciso cuidado. Antibiótico se usa no prazo de 7 a 10 dias. Aí eu vejo, que é muito comum, né? Eu fiz terramicina ontem e não adiantou nada. Mas peraí, moço, peraí. Você fez terramicina, não adiantou nada, mas não é de um dia para o outro, não. Ninguém cura de um dia para o outro. Né? Se você tiver uma pneumonia e for para um hospital, você vai ficar lá de 7 a 10 dias. E nesses 7 a 10 dias vai ser aplicado o mesmo medicamento. Tem que ter tempo para o medicamento fazer efeito. Medicamento não é uma varinha de condão. Você fez, pum, resolveu. Né? Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, assim, se você está fazendo uso de antibiótico, 7 a 10 dias você tem que esperar o resultado acontecer. Você não vai conseguir o resultado amanhã. Né? Que muita gente acha assim, deu antibiótico hoje, amanhã o gato tem que estar bom. Não tem, não vai estar bom não, não é assim. Né? Seja lá que o medicamento for. Por isso que eu falei, apesar de escrever antibiótico, todo medicamento tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo. Se você vai usar um medicamento para tratar um ácaro, por exemplo, não pense você deu, acabou. Não é assim. Né? Por exemplo, nós fizemos um vídeo sobre ácaro. Vocês viram que o tratamento, às vezes, se estende por 2 meses, às vezes, no mínimo 3 semanas. Né? No mínimo 3 semanas. Não é a primeira dose que você já resolveu o problema. Né? Não é assim. Né? Se fosse assim, ia ser muito bom. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Né? Então, a gente precisa dar esse prazo. E eu tenho visto em alguns vídeos o cara falar assim, eu dei terramicina, não adiantou. Eu peguei, apliquei tilano, não adiantou. Aí, o que eu acho que eu dou agora? Eu posso dar enofloxacina para ele agora? Né? Eu já dei oxitetraciclina, não resolveu nada, então eu vou dar oxitetraciclina. Isso é um problema. Né? O outro problema, né? O uso de mais de uma medicação que tem o mesmo efeito, que eu tenho visto também, né? Já deu Tilan, tá dando agora enofloxacina, depois vai dar terramicina, vai fazendo aquele bolo, né? Como se embolar resolvesse, né? Não resolve, intoxica e inclusive pode matar, como pode piorar o quadro da ave, né? Então, se vai usar um antibiótico, você vai usar um antibiótico. Mas é isso, tudo bem. Existem situações em que você vai usar uma combinação de antibióticos, 2, tá? Às vezes, né, em tratamento de pessoas, a gente usa até 3, né? Trabalhando com tuberculose, você usa 3. Mas são esquemas já organizados para ser assim. Então você não pode ir assim, hoje dá um, amanhã dá outro, depois da manhã dá outro, depois da manhã dá... que isso não resolve, cria uma série de resistências bacterianas e a sua ave vai de mal a pior. Né? Então, o prazo, né? E quanto menos medicamento, né? Excepcionalmente 2. Não há necessidade de cada hora, cada dia dar um remédio, tá? Como se isso aí fosse resolver o problema, embolando os medicamentos na ave. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa e eu quero poupar essas pessoas disso, porque assim, eu sei que não são de maldade. A pessoa dizia o seguinte, a minha ave apareceu assim, eu fiz uma terramicina, né? Eu dei terramicina, não resolveu, hoje eu apliquei um Tilan. Não resolveu, fulano de tal falou que é muito bom dar enofloxacina. Aí deu enofloxacina. Bom, eu não sei onde esse cara vai chegar, né? Eu fico até assim esperando, assim, quem vai dar amanhã? Porque já está esgotando tudo, né? Aí esse cara me apareceu que pegou um bezetacil e fez
no subcutâneo da ave. Olha, quem falou isso? Ah, foi um amigo meu, falou que é muito bom, que não sei o quê. Para o seu amigo, né, vai fazer um grande desserviço à sua ave. Amanhã você me fala, realmente no dia seguinte tinha uma ferida desse tamanho nas costas da ave. Eu falei assim, isso é uma loucura, não é assim, vocês têm que ter calma, paciência, né? Tem que ter, né, aquela paciência de Jó mesmo. A ave doente não se cura de um dia para o outro e não se cura com mistureba, mistureba, né? Então assim, 7 a 10 dias no caso do antibiótico, medicamento no máximo 2, atendendo aquele período de administração, né, atendendo, né, a dose de administração, a via de administração. Então, via oral de 8 em 8 horas, XML, né, durante 7 dias. Então, você estabeleceu, né, vamos dizer assim, em medicina, a gente fala assim, você estabeleceu um programa terapêutico. Então, quando você começar a tratar a sua ave, você não precisa ser médico, mas estabelece um programa. Eu vou fazer assim, assim durante tanto tempo. Tá? Pode ser necessário trocar a medicação? Até pode, mas isso aí vai acontecer. Se você perceber que não está resolvendo o problema, mas depois de 3, 4 dias, né? Ah, mas não resolveu ontem, está pior, mas não vai mudar remédio, não vai melhorar, né? Então, assim, não resolveu 3, 4, 5 dias, não está resolvendo, você fala assim, olha, eu tenho que repensar esse programa meu de terapêutico que não está funcionando, né? Então tá, porque quando você começa a aplicar a medicação, não é na primeira hora, nem no primeiro dia que vai resolver, mas 4, 5 dias depois tem que ter uma melhora, né? Então você pode até mudar a medicação, pode, mas depois de um prazo. Não pode ser assim no mesmo dia, né? Não pode ser no mesmo dia. Bom, gente, eu acho que eu chamei a atenção para vocês daquilo que é mais importante, né? Sem entrar em muitos detalhes de farmacologia, de farmacocinética, né? Sem entrar em farmacodinâmica, que são coisas assim, são assuntos bem mais complexos, bem mais, né, complicados, entrar em bioquímica de remédio, mas eu acho que eu dei uma ideia para vocês. Eu acho que assim, dos grandes erros que a gente comete, daquilo que a gente não deve fazer, né? Das questões de fulano falou, fulano disse, não precisa disso. Pega a bula do remédio e lê lá. O que o farmacêutico, o que o bioquímico responsável escreveu lá é o que você deve fazer. Né? Ah, mas o fulano falou, o cara nunca estudou nada de medicamento, fica dando fórmula, né? Nunca estudou nada de farmacodinâmica, assim, não, mas assim é que é bom, assim é que faz. Tirou da cabeça dele, né? Tirou da cabeça dele. Né? Ah, quer assim que isso segue. Vamos respeitar quem quer fazer isso. Mas pode ter certeza que está fazendo errado. Não é desse jeito que se deve fazer. Imagina se você estivesse cuidando de uma pessoa de sua família, se o médico mandou você fazer por via oral, se você vai pegar aquilo e enfiar no peito do cara e dar uma injeção. Não vai, né? Então, o que você não faz com as pessoas, você não faz com as aves também, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que eu dei um recado legal, tá? Entendam que eu estou fazendo esse tipo de vídeo na maior boa vontade, no sentido de esclarecer as coisas, não é no sentido de confrontar, de arrumar briga, de arrumar confusão, né? De entrar em discussões inúteis, né? Algumas pessoas, por exemplo, no último vídeo, né, quiseram entrar, forçar a discussão, sabe, em questões em que eu não vou entrar, sabe, eu não vou discutir, né, a receita do meu bisavô, que ele faz há muitos anos, que desse jeito é que funciona, eu não vou entrar nessa discussão, porque assim, contra a fé, você tem fé que aquilo resolve, né? Quem acha que ainda resolve, por exemplo, pegar para tratar gogo, encher o bico do galo de sabão de bola, né? Sabão feito de cinza, né? Quem há, como o outro disse lá, que dá água sanitária pela boca do galo, né? Mal ele sabe que a água sanitária queima. Bota água sanitária na sua boca para você ver, né? Queima, dá uma esofagite ferrada no galo, queima o papo da ave,
né? Ah, mas eu dou, então dá, ué, mas eu posso fazer o quê? Né? O outro está dando criolina na água para o galo, né? Está escrito lá que é veneno, mas ele dá, porque é bom, porque alguém falou com ele que é bom e resolve, então eu dou. Né? Então, tá, legal. Então, nós não vamos confrontar isso, eu não vou entrar nessa discussão. Tá? Eu não vou entrar numa discussão dessa, porque ela não tem embasamento científico, é só no achismo, e no achismo acho que cada um deve fazer o que acha que deve, né? Já é achismo por isso. Eu acho que deve, eu vou fazer porque eu acho que assim funciona, eu respeito, né? Mas chama atenção de que está errado, né? Mas respeito, fazer o quê? Eu vou lá brigar com o sujeito? Né? Eu vou brigar com o sujeito que quer dar injeção de leite na cabeça do galo, porque ele acha que assim resolve, disseram que resolve, e o avô dele fazia assim, o pai também, e ele agora vai fazer, porque assim resolve o problema. Então tá. Então eu vou discutir isso, né? Eu não vou discutir isso, porque não tem discussão sobre um assunto que a pessoa acha que né? A gente tem que respeitar, eu respeito, né? Tenho a obrigação de dizer para a grande maioria das pessoas que isso aí não funciona e é errado, mas respeito quem faz, né? Respeito. Não, você não tem a obrigação, mas a pessoa tem o direito de ser respeitada. Então se respeita, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque é um assunto que foge à ciência totalmente, e eu não vou entrar nesse tipo de discussão, né? Então eu acho que assim, colaborei com vocês, né? Eu acho assim, como uma outra pessoa tinha pedido, vamos ver se a gente programa um vídeo assim, falando dos principais antibióticos e o jeito de usar, né? Embora isso não tenha tanto interesse, porque toda vez que eu falo de uma doença que se trata, eu já falo qual antibiótico se usa. Então, né, mas de todo jeito a gente pode até programar esse vídeo. Mas por enquanto fica aqui só essas ideias, né? Espero que vocês aproveitem. E turma do coco seco, né? Turma do coco seco. Pode esperar aí que vocês vão ter que fazer uma carninha para mim comer e tomar uma cachaçinha e fazer umas brincadeiras aí, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Gente, inscreve no canal, porque eu estou pedindo. Muita gente está assistindo os vídeos, não inscreve no canal, a gente perde a ideia, a gente não tem noção de até onde chega, né, as nossas ideias. E quanto mais gente inscrito, mais você se entusiasma por estar fazendo os vídeos, né? Então, assim, inscreve no canal. Eu tenho quase absoluta certeza que o dia que eu começar a mostrar aves, como muita gente faz aí, que só mostra ave, não dá ideia de nada, vai ficar, essa galinha, olha esse galo, mas eu fazer isso, né, o número de visualizações explode. Nós vamos fazer isso sim. Eu já disse a vocês, eu estou num processo de construção da cocheira, vai ficar mostrando, né, coisa tudo inacabado. Então, assim, mas vamos chegar no momento sim que nós vamos apresentar nossas aves, né? Eu tive uma felicidade imensa esse fim de semana de conseguir uma ave espetacular, tá? Eu vi um frango, né, um galo irmão dessa galinha fazer uma briga excepcional. Essa galinha que eu consegui, eu até coloquei lá no meu grupo, né, uma foto dela. Ela é uma filha direta, né, de uma filha do Mister M, né, com um galo que é filho do 12.000 do Nelson, tá? Então, assim, é um show de galinha, né? Então, assim, fiquei muito alegre, né? Tenho até que agradecer ao meu parceiro Cabeludo, que conseguiu essa galinha para mim, tá? Então, ela já está sendo preparada, já foi para minha cocheira hoje, está lá na quarentena, né? Mas já tomou as vacinas, já foi vermifugada, então ela vai ser preparada para a cruza, e em breve nós vamos ter aí, se Deus quiser, né, uns netinhos, bisnetos do Mister M, né? Em breve, né? O Mister M do Metralha, que é um filho do 12.000. Né? Em breve nós vamos estar aí, eu tenho certeza que vai sair. Se sair alguma coisa próxima ao irmão dela que eu vi, nossa senhora, é um show de galo. Então até lá, um grande abraço, até o próximo.